Fala, povo, beleza? Hoje, nessa nossa nona aula do curso de React Native, vamos dar continuidade à nossa exploração dos arquivos do nosso projeto. E vamos começar pelo irmão do package.json, o outro JSON. Abre seu projeto, fica de olho, um olho aqui. Abre seu projeto, fica de olho lá e aqui e simbora. E antes de mais nada, vamos recapitular sobre o package.json. Lembram que ele é basicamente o coração do seu projeto, é a lista de tudo que o seu projeto precisa. E lembram que também nele você define as suas dependências e até mesmo as versões de cada uma, como também o que pode ou não ser alterado. Então, João, vamos imaginar o seguinte cenário. Você tem um projeto com dezenas de dependências. Cada uma tem as suas versões, algumas fixas, outras com chapeuzinho, mas não vermelho, e outras com um til. Lembrando que o acento circunflexo representa a permissão de atualização para aquela dependência, e o til também. Mas, Paulo, o que significa cada conjunto de números do versionamento da dependência? Pois bem, meu bem, vamos falar agora um pouco sobre versionamento semântico. Imagina que temos uma dependência com a versão 2.3.1, por exemplo. O primeiro número antes do ponto, ele é chamado de major ou mayor. As mudanças nele são aquelas mais brutais, por assim dizer. Alterar a versão do 2 para o 3, por exemplo, se essa terceira versão realmente existir, com uma grande certeza é que haverá muitos bugs, pois métodos que antes existiam, talvez não existam mais. Haverão hooks novos e até os hooks que você já estava acostumado a utilizar podem ter sido descontinuados. Uma mudança do major é basicamente uma nova cara para aquela dependência, uma nova cara para aquela API, para aquela lib. Como eu falei, é uma mudança bem mais brutal naquela dependência. E que pode impactar em todas as funcionalidades na qual você adicionou em seu projeto. Já o minor, o menor, que é o número do meio, não o último, devia ser major, sei lá. Sei lá, talvez ele se chamasse between, mas enfim. Ele é o número do meio, entre um ponto e outro. São as mudanças menores, como o próprio nome já diz no caso. Porque mesmo com essas alterações, ele deve ser compatível. E por último, mas não menos importante, na verdade eu acho muito importante, é o patch. Ele é responsável pela correção de bugs, que venhamos e convenhamos sempre existirão. Eu sei que o sonho de todo programador é produzir e utilizar algo livre de bug pelo resto de nossas vidas. Mas isso é utopia, sistemas são complexos e muitas vezes temos incompatibilidade. Acontecem principalmente porque temos uma gama de versões em cada pequena parte do nosso projeto, como a gente acabou de ver no package.json. Mas não é porque é uma utopia que devemos aceitar o bug, e sim chegar o mais perto da idealização para que tenhamos um software estável e com o mínimo de erros possíveis. E essa é a vida do programador. E é para isso que o patch serve, o nosso último número do versionamento. Toda vez que aquela dependência consertar algum bug, um número será incrementado. E voltando para o nosso cenário imaginário. Imagine que você tem um projeto com dezenas de dependências, cada uma tem a sua versão. Ou seja, são inúmeras versões e inúmeras dependências. E é de se imaginar que, se a versão é pura, tipo 1.1.9, sem nenhum símbolo na frente, sem nenhum til ou chapeuzinho, ela não irá mudar. E, de fato, ela não mudará. Porque você está obrigando ela a ser aquela versão para todo sempre e fim. A não ser que você mesmo vá lá mudar manualmente. Agora, se tem o acento circunflexo ou um til, você está abrindo a possibilidade de atualizações. Mas não significa que elas precisam acontecer a todo momento.
Agora, neste cenário fictício, imagine que um dos desenvolvedores pegou o seu projeto lá no repositório, seja GitHub, seja Azure ou GitLab, que seja, ele clonou e deu um npm install para instalar todas as dependências. Se uma delas era, sei lá, acento circunflexo 2.3.5, e se já existe uma versão 2.5.5, ele vai atualizar quando o carinha ou a carinha der um npm install. E imagine que essa pequena atualização foi o estopim para mudar alguma coisa na funcionalidade do projeto ou até mesmo para não buildar. Ou pior, imagina que essa atualização surpresa está em produção e quebra. Pois é, meu amigo, minha amiga e meus inimigos também. A gente precisa garantir que nossas dependências só irão atualizar quando a gente mandar atualizar. E se existisse... Agora, imagine, se existisse uma fotografia de como eram todas as versões instaladas, onde nosso projeto sempre olhasse para ela e pensasse: quando eu instalar tudo, eu vou deixar exatamente igual essa foto. Então, João, meu irmão, esta fotografia, com muitas aspas no caso, é o package-look.json, aquele que eu chamei do irmão do package.json. E lembrando que ele é criado pelo NPM. Se você estiver utilizando o yarn como seu gerenciador de pacotes, será o arquivo chamado yarn.lock, que tem o mesmo objetivo no caso. Mas qual o melhor lock file então? O do NPM ou do yarn? Eis a questão. Então, para pequenos projetos, aquele gerenciador de pacotes que estiver atendendo todas as suas necessidades será sempre a melhor opção. Então, ambos. Mas nunca utilize os dois ao mesmo tempo. Pode gerar muito conflito de versionamento, pois o seu projeto não vai saber qual lock file olhar quando for instalar. Quer dizer, ele vai até saber, né? Porque você vai usar o yarn install ou o npm install. Mas não espere que ele irá usar o npm se estiver olhando para o yarn ou usar o yarn se estiver olhando para o npm e vice-versa. E se ambos estiverem diferentes, meu amigo, minha amiga, meus inimigos, eu não queria estar na pele desse programador quando subir para a produção. Mas falando de grandes projetos, sim, eles têm algumas diferenças, como o yarn ser mais determinístico, o histórico de bugs é bem menor, mas lembrando que isso não significa que ele seja mais estável. Só quer dizer que o yarn é mais recente que o npm e o npm teve mais tempo para detectar bugs e registrá-los. Mas ambos têm um histórico de correções bem legal no caso. Encontram bugs e corrigem. O yarn ele consegue instalar pacotes até offline quando necessário, se eles já tiverem sido pré-instalados em sua máquina. E o seu lock file é um pouco mais organizado, é mais compreensível. Contudo, o npm já vem por padrão no Node e desde a sua versão 7 para cima, vem melhorado bastante na resolução de dependências. E falando no Native, React Native, o CLI funciona perfeitamente com ele, com o NPM. Eu já passei por situações que haviam libs, bibliotecas e terceiros que não instalavam corretamente com o NPM, mas sim com o yarn. Como também já tive casos de bibliotecas que instalavam perfeitamente com o NPM, mas não instalavam de jeito nenhum com o yarn. Porém, não podemos usar isso como critério, pois estamos falando de bibliotecas terceirizadas que precisam evoluir para melhorar. Aí já é com os devs responsáveis, não com o NPM ou com o yarn. Então escolha o seu gerenciador, mas na minha humilde opinião de desenvolvedor, comece com o NPM, que ele já vem por padrão, mas também não se prenda a ele quando entrar em um projeto que necessite do yarn. Não vai ficar impondo o NPM onde não deve. Você vai chegar lá e impor o NPM, vai ser uma bagaceira.
Não tente, por favor. Se você já entrou num projeto, comece com o Yarn, continue com o Yarn. Se você começou um projeto com o NPM, continue com ele. A não ser que haja uma real necessidade de mudança de gerenciador de pacotes. E então é isso, meu povo. Nesta aula eu mostrei apenas um arquivo, porque eu queria me aprofundar nele e nesse assunto que vocês entendessem com mais clareza. Que é bem bacana, por sinal, e vocês vão precisar aprender isso para ser uma boa programadora, um bom programador, a galera da TI. Aguardo vocês na próxima aula e valeu!